Paz de Deus Jeová. Vou compartilhar com os irmãos a mensagem do Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as tuas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetualmente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiam a ninguém que oprimisse, e por amor deles repreendereis, dizendo: Não tocais nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que se chegou a sua palavra, a palavra do Senhor aprovou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo Senhor da tua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente os teus povos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolherá. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas sem sangue, e assim fez os peixes morrer. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram vexames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueiras, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos, e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os seus primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor cairá sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. O Salmo 105 é o salmo que conta a história do povo do Egito. O salmo conta a história de como o povo foi liberto, como o povo herdou a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Esse salmo nos relata a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi por escravo na terra do Egito, e de lá ele saiu como governador. Ele foi governador do Egito, foi liberto, mas ele teve que passar pela prisão, ele teve que sofrer pelas dores, pelo constrangimento, ele foi negado pela própria família. Ele viveu uma vida difícil, mas José foi herdado por Deus, foi honrado por Deus. Deus deu a José uma herança, pelo qual ele cumpriu sobre as vidas dos filhos de Deus com grande mudança, muita abundância de bênçãos. O povo do Egito foi o povo retirado do Egito pelas mãos de Moisés. O profeta tirou o povo de Deus de lá, e Deus sempre os prometeu. Deus fez chover codornizes do mar para alimentar o seu povo, fez brotar água da rocha da terra para sustentar o seu povo, para saciar-lhe a sua sede. Deus foi fiel ao seu povo em todo o tempo. Eles andaram por deserto por um longo período, e ali eles tinham a providência de Deus.
Durante o dia, uma coluna de nuvem os sustentava, os guardava, e durante a noite, uma coluna de fogo os guiava pelo deserto, para que eles pudessem chegar à terra prometida. Nós não podemos compreender o agir de Deus e o operar de Deus, mas a palavra nos diz que nós devemos confiar em Deus, orar a Deus, crer em Deus. A palavra fala de quando o povo orou a Deus e Deus fez brotar água da rocha, o que é impossível aos olhos humanos. O Senhor é o mesmo, Deus Jeová é o Deus que operava na época do seu povo, no Velho Testamento. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o nosso Senhor, é Jeová. Orar a Deus, confiar em Deus, é crer que Deus pode fazer brotar água da rocha. É crer que Deus opera o impossível nas nossas vidas. Os dias atuais são dias difíceis, são dias de guerra, de pranto, são dias de clamor e de dor. Confiar em Deus e crer em Deus é esperar em Deus. Mas nós precisamos nos dispor a fazer orações. Nós precisamos buscar a Deus e confiar em Deus. O Espírito Santo de Deus opera, o Espírito Santo de Deus cura, liberta, acalma os corações, livra das dependências químicas, livra de todo mal. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus nos sustém aos nossos dias difíceis e atuais, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos aprender a ser solidários, nós precisamos trabalhar uns com os outros, olhando uns pelos outros. Nós somos todos iguais diante de Deus. Não há discernição de pessoas entre Deus. Portanto, no trabalho, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, ter tempo para falar com Deus e de Deus com os amigos, ter tempo para buscar a Deus, elevar a Deus os pensamentos, as orações e o clamor. No trabalho, nós precisamos falar do agir de Deus. A gente precisa ter força para compartilhar a palavra de Deus com os amigos. Compartilhar o amor de Deus é compartilhar um pão no trabalho, é olhar para quem está ali faminto do seu lado. Estamos todos cansados, todos exaustos. Todos nós temos trabalhos e dificuldades árduas em casa. Portanto, Deus fala conosco da multiplicação dos pães. Ali Jesus apresenta os pães diante do Mestre. Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta para Deus o pão e Deus faz a multiplicação do pão. Multiplicar o pão na palavra é multiplicar o evangelho, é multiplicar uma palavra de sabedoria, é falar do amor. Multiplicar o pão na vida do irmão é doar um pedaço de pão, doar alimento, doar uma cesta, fazer uma doação para as pessoas, é ter caridade no coração. Obedecer à palavra de Deus é viver em amor, em justiça, em retidão, é fazer a ceia do Senhor, Jeová. Fazer a ceia é seguir o exemplo de Jesus, é dividir a mesa com o irmão, é ajudar. Naquele pouco que a gente pode ajudar, a gente ajuda o outro. Muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor e têm um pouquinho menos, mas se a gente que tem pouquinho der um pouquinho para o outro, a gente acrescenta, a gente agrega. Se a gente não puder fazer nada pelas pessoas, a gente pode dar uma palavra de apoio, de amor, de caridade. A gente pode tentar buscar a justiça de Deus no meio em que vivemos. Vivemos em uma sociedade brusca, cada vez mais intolerante, cada vez mais cruel. As pessoas são pobres e são carentes de amor. O amor não tem preço, é uma dádiva que nos é dada por Deus, Jeová, o Senhor dos Exércitos. O amor de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Amar as pessoas, buscar compreender as pessoas, é buscar o amor de Deus às pessoas. Essa é a palavra que eu deixo com os irmãos e com os amigos.